Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O podcast que fala sobre a vida e a vida nos ensina. Esse é o nosso título. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença, compartilhem. E hoje a gente vai contar uma história muito legal aqui. Eu sou Terezinha Silva, sou dona da Trescom há 33 anos, no escritório de contabilidade, também idealizadora do Taubaté Conecta. E vamos seguir aqui, então, com esse podcast que vai ser sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar. E, junto comigo, está aqui uma grande amiga. Nós temos um contato já há mais de 20 anos, temos uma história longa em vários processos, e é a Marilene, uma doutora que... Marilene, aproveita e se apresenta aí. Então, Terezinha, eu sou Marilene Leite, né, me apresentando para o seu público, né, eu sou Marilene Leite. Nosso agora, viu? Porque vai para o seu também. E contadora, advogada, mãe e avó, né, tenho 2 filhos e tenho uma netinha que tem 20 anos. E nós temos uma história de vida juntas, né, Terezinha? Há muito tempo a gente se conhece, já deve fazer bem mais de 20 anos. E acho que essa nossa história tem muito para ser contado, compartilhado, do que a vida nos ensinou nesse tempo mesmo, né? Exatamente, justamente o nosso tema, a vida ensina. Então, a gente está aqui depois de 60 mais, as duas. Então, a gente tem muita coisa para compartilhar, para ensinar, para servir de exemplo, servir de orientação até para muita gente, em cima de tudo que a gente viveu. E ensina muito a vida, não, Marilene? Sim, a gente tem bastante experiência, a gente tem bastante quilometragem, vamos dizer assim, né? Nós passamos por muita coisa juntas. Temos coisas muito divertidas que passamos juntas, né? Temos outros perrengues, que foram chiques, mas foram perrengues, né? E a nossa luta, até a nossa luta política também, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Isso, vamos tratar um pouquinho de cada assunto desse. Eu e a Terezinha, nós nos conhecemos numa entidade contábil do Estado de São Paulo, que é o nosso Conselho Regional de Contabilidade. Isso, vamos falar já dele. Vamos começar aqui por nosso contato mais pessoal. Vamos. Depois a gente vai passar aí para nosso período político e o nosso período atual. Então, falando assim, nossa vida pessoal, a gente acabou nesse ciclo criando um laço grande de amizade, entre amigos mesmo, né? Relacionando amizades e família. Eu tenho muito contato com a família da Marilene, ela tem mais contato ainda com as minhas filhas. E, basicamente, né, Marilene, a gente se aproximou muito, foi viajando juntas. Verdade. A gente fizemos muitas viagens juntas. Foram muitas aventuras. Muitas aventuras. Então, eu lembro de uma viagem nossa para os Estados Unidos, Orlando, onde nós fomos para Miami. Ai, nem me conte. Então, pensa aí, conta um pouquinho desse perrengue para nós, que foi essa viagem. Foi uma aventura mesmo, né? No começo da viagem, a gente estava com a tua filha, né? Com a família dela, Maíra. Na verdade, só tinha o Isaac, né? E o seu irmão, estava tudo muito bem, né? E aí, quando eles foram embora, nós trocamos de acomodação e eu fui comer uma coisa muito apimentada lá, enfim. Eu tive uma indisposição, eu fiquei muito doente. E aí, a gente tinha que ir para Miami, né? Reservamos o carro e o hotel em Miami para voltar para Orlando também. Isso. E aí, nós fomos. Fomos. Ou melhor, eu fui conduzida, porque a Terezinha me levou, porque eu não conseguia acordar, né? Eu estava medicada, a Elora que me ajudou, né? Que Sim. me indicou os remédios que eu tinha que tomar e, assim, eu só dormi. Na viagem inteira, né? No trajeto, né? Esse foi um desafio para mim também. Você vê que a vida vai nos mostrando os desafios, você tem que ter coragem, você tem que seguir o que você tem que fazer. Então, quando eu vi a Marilene, assim, naquele estado, e a gente com aquela reserva, eu falei, e agora, o que eu faço? Eu poderia simplesmente ter cancelado tudo e ter ficado ali onde a gente estava, mas eu falei assim, não, ela vai melhorar, né? E segundo o medicamento, ele vai dar muito sono, mas ela vai melhorar. Eu falei, então, nós não vamos perder essa viagem, a gente já está aqui nos Estados Unidos e a gente vai perder de passar esses dias em Miami. E foi onde eu peguei o carro e fui dirigindo sozinha,
seguindo lá o GPS. Mas na volta eu estava acordada. Não, a volta estava acordada e a gente curtiu bastante, porque quando a gente chegou lá, você já melhorou. Já, verdade. Então, deu para curtir bastante. E aí eu fui passando os perrengues da estrada, né? Sozinha, achando lá, a quilometragem. Falei assim, nossa, eu tô só 80 quilômetros, mas só que eu esqueci que lá não é quilômetros. Mas tá bom, não chegou multa, não chegou nada. E, além dessa viagem, a gente fez uma viagem muito marcante, que foi para a Grécia. Foi uma das melhores viagens, né? A da Grécia. A gente teve muitas viagens. Muitas viagens. Mas a da Grécia foi muito diferente, né? Ela foi bem bacana. Engraçado que a gente viaja junto, né, Marilene? A gente se dá muito bem na viagem, mas a gente faz coisas diferentes. A gente é muito oposto. Muito diferente. Eu acordo de manhã, como é, Marilene? Levanta de madrugada e vai para academia, seja no navio, seja onde tiver. Ela vai correr, ela vai para academia e eu não faço nada disso. Você fica dormindo. Eu continuo dormindo. Mas no resto a gente faz junto, dá tudo certo. Não, né? Dá tudo certo, a gente combina, agora é hora de ir, agora é hora de voltar, e tá tudo bem para mim, tá tudo bem para você. Então, assim, quando a gente escolhe alguém, um companheiro de viagem, que é uma dica boa aí para vocês, porque viajar sozinha não é legal, tá? Eu sou da posição que nada sozinho é bom. Sempre é bom você ter alguém ali, alguém dando suporte mesmo para você, em todos os sentidos. Dividir. Né? Então, assim, quando você escolhe alguém para viajar, nossa, eu tenho que falar até baixo aqui pro meu marido, não pode escutar, né, Marilê? Porque amo meu marido de paixão, a gente viaja junto. Mas a melhor viagem é quando a gente faz com os amigos. É verdade. Porque aí você é mais espontânea, se não quer fazer, você também não faz. E a gente segue assim, uma viagem onde as pessoas, apesar de estarem juntas, elas querem a liberdade para fazer o que gosta. Sim. Na viagem da Grécia, isso ficou muito, muito evidente, né? Nós estávamos num grupo pequeno, né? De amigos seus, até pessoas que eu nem conhecia. E era assim, cada um fazia aquilo que queria. A gente ia para um lado, eles iam para o outro. E não tem problema. Agora é hora da gente se encontrar. Então, assim, se você gosta de viajar, procure amigos, procure pessoas, mas saiba, né, colocar a posição de cada um e respeitar o que cada um gosta, no momento que gosta, e ter uns momentos juntos também. Eu acho que é muito importante isso quando a gente sai para qualquer coisa, né? Em qualquer momento da vida em que a gente precisa compartilhar com alguém, eu acho que é muito importante essa questão do respeito, né? De cada um poder realmente colocar aquilo que quer. Isso é uma das coisas que a vida nos ensina, né? Exatamente. A gente não pode ficar naquele mimimi de que, não vai ser do meu jeito, né? Transforma o jeito que você idealizou e se adequa àquilo que tem, né? E não tem coisa pior, né, Marilene? Que você fazer uma viagem com uma pessoa difícil, ou uma pessoa que não tem esses limites, não respeita. Aí você acaba, uma coisa que era para ser muito bom, prazeroso, acaba não sendo. Acaba não sendo. É verdade mesmo. Eu acho que isso é muito importante mesmo. A gente viu isso em várias viagens, né? Quando nós fomos para Cancún também, né? A gente fazia coisas diferentes. Nós fomos num casamento lá em Cancún, né? Que também foi muito divertido, né? E o bacana é que, assim, viagens minha e da Terezinha, né? Quando nós estamos juntos, a gente arruma umas encrencas, assim. A gente quer fazer o inusitado, a gente quer fazer o novo, a gente quer pegar um ônibus de linha, a gente não quer ir de Uber, a gente não quer nada disso. A gente As não coisas quer diferentes. Um frete para levar a gente no parque, nada disso. A gente quer fazer o do local, a gente se mete a fazer isso. E aí a gente se perde, precisa pegar carona com o cara da bicicleta, né? E tudo isso torna muito mais divertido, muito mais com mais memórias, né, Terezinha? A gente fica com histórias para contar, né? O que é muito gostoso mesmo, né? E a Marilene também já foi 2 vezes, né? Que você foi comigo para o Canadá. Para o Canadá, verdade. E a gente esteve também na casa da minha filha. E a última viagem, inclusive, a gente, assim... a gente queria muito ver neve, curtir a neve, mas foi muita neve. Não era só neve, era gelo. Gelo. Eu falo, lá tinha neve. Não, era gelo mesmo, né? Então, acho que a gente nunca teve, assim, uma viagem, eu, pelo menos, né, já tinha visto neve e tal na Alemanha, na Europa, mas a gente nunca passou uma viagem com tanto gelo, com um lugar tão frio. Tava frio. Muito frio. Então, e lá também, mesmo estando na casa da minha filha, você se sentiu super à vontade. Sim, senti. Verdade. Na verdade, assim, eles são acolhedores, né? A Maíra, o João, agora as crianças, né? E assim, a gente fica muito
Eu fico muito à vontade mesmo com ele. Então, essa foi uma parte, uma assim, grande família. Né? Essa foi uma parte, assim, da nossa história que a gente foi construindo. E todas essas vezes que a gente viajou, acabou alinhando e estreitando ainda mais o relacionamento. Né? Isso é muito importante. Então, a gente só conhece realmente as pessoas quando a gente convive com elas. Sim, esse então, tempo que passa exatamente. Juntos, né? A gente está sempre falando assim, será que é aquela pessoa de verdade? Então, a gente está sempre olhando ela na internet, vendo mostrar várias coisas e tal. Mas a gente só vai conhecer realmente as pessoas quando a gente convive. Com a convivência. E aí a gente vê se realmente a pessoa é de verdade, se a pessoa é realmente daquela forma. E nós nos conhecemos bastante de verdade, né, Marilene? Sim. Sim, a gente dividiu muita coisa, como eu falei no começo, muita coisa boa, muitas coisas que não eram boas, né? A gente dividiu muito na nossa jornada, nesses anos todos, né? E aí, entrando nesse assunto aí que você falou da jornada, nós duas, como contadoras, e ela também advogada, é óbvio que a gente sempre gosta de estar presente, de uma encrenca, de estar ali junto. E eu tive uma trajetória muito importante nessas entidades, porque desde de quando eu comecei já na minha profissão, eu já tinha aquilo comigo que eu precisava me conectar com pessoas da mesma profissão, pessoas do meio. E eu já fui direto para o Sindicato dos Contabilistas, ali fiz bastante amizades, e com isso fui andando mais longe. Aí a Marilene, até que a Marilene é de Jacareí, não é de Taubaté. E aí fui conhecendo pessoas de São José dos Campos, Jacareí, São Paulo, e a gente começou a abranger esse conhecimento assim, para o estado inteiro. E como na época a gente se destacava, porém, eu entrei nessas entidades para cumprir uma cota feminina. Sim. Fui convidada. Porque, os 30%. Os 30%, né? Porque a gente passou o período, não foi, Marilene, de muito preconceito contra a mulher. Sim. E principalmente preconceito para a mulher ser uma contadora, que até então era uma profissão mais masculina. Então, foi onde começou a se transformar. E quando eu entrei nessas entidades, que eu entrei no CRC, você já estava lá, não estava? Não, você trouxe logo depois. Você começou antes de mim. Eu fui logo depois. Eu estava no CRC, Você estava na entidade, mas em São José dos Campos. Eu era delegada. Ah, você era delegada. Eu tive um período como delegada, né? Depois é que eu fui para o conselho como conselheira e que daí que a gente estreitou mais os laços, participando da Comissão da Mulher e de outras comissões que tinham lá no Conselho Regional. Né? Então, eu também fui pioneira, participei da primeira Comissão da Mulher. Quer dizer, a gente tinha que ter até comissão. E ainda tem hoje, né? Essa comissão ainda existe, porque é um foco maior, é para dar esse ênfase mesmo na mulher, que era meio que desprezada, e foi desprezada pela gente. Na nossa época, a gente passou muito por isso. Né? Eu costumo dizer que eu não senti muito essa questão do preconceito, da discriminação contra a mulher. Talvez porque eu sempre fui uma pessoa muito combativa, impositiva, né? Eu sou adorável, mas enfim, né? Brava. E aí, eu costumo dizer que eu não passei muito por isso, não, sabe? Mas eu vi que precisava desse movimento justamente por quê? Porque a nossa profissão, ela tinha um número maior de homens, né? Então, ela era muito mais masculina do que feminina. E isso é o oposto de hoje. Hoje já não é mais assim. Está equilibrado, já é um pouco equilibrado. Eu acho que a mulher já até ultrapassou, Terezinha, se a gente for ver números hoje, porque esses dados de que a mulher estava equilibrada, estava ali nos 50-50, é um pouco mais antigo. E hoje a gente vê, no mundo da contabilidade, não sei se por um destaque maior, né, que também pode ser isso, mas a gente vê um número muito grande de mulheres. Hoje a mulher tem um espaço já consolidado dentro da profissão contábil, né? E isso tem o nosso dedo, tem a nossa participação também, né? Eu me sinto muito orgulhosa disso, de ter participado de tudo isso, né? De ter me engajado junto com você e com outros nomes que a gente tem aqui no estado de São Paulo e até do Brasil, né? Porque a gente também recebia apoio das mulheres, né, de outros estados. Nacionais. Se você pensar um pouquinho, a gente pode lembrar da Vitória, né, nossa querida Vitória, que tanta força deu para a gente no nosso começo de militância como mulher dentro do conselho, né?
Então, eu penso que a gente tem uma participação grande, né? E falar um pouquinho da política que nós vivemos, eu acho que é muito importante, porque nós fomos precursoras, pioneiras, né? Eu e a Terezinha, a gente resolveu montar uma chapa. De oposição. Era chamada de oposição, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, que era um espaço de poder onde há 40 anos se permanecia a chapa da situação, entendeu? E não tinha a disputa. E porque a gente achava que a disputa era saudável, a gente inventou essa história, né, Terezinha? Inventamos a história. Foi num passeio, até foi numa das viagens, porque a gente fazia muitas viagens juntas também, representando o conselho. A gente ia em eventos, convenções, tudo, a gente ia junto e, lógico, né, conversando e fazendo planos, né? O que a gente pode fazer diferente agora? Sim. E numa dessas viagens a gente falou assim, por que não montar uma chapa de oposição? Tanto tempo esse mesmo pessoal no poder, e por que a gente não fazer uma coisa diferente, né? E ainda mais que lá tinha uma política muito desenhada, era um plano de carreira para se chegar em algum cargo, eram alguns cargos meio que escolhidos, e a gente era mais pela democracia do que... É, verdade. A gente sempre achou que a disputa era saudável. A gente não queria ser oposição por se opor a alguma coisa. Isso, até porque todos lá eram nossos amigos. Todo mundo. Continuaram sendo nossos amigos. Continuaram, com raras exceções. Porque sempre tem, né? Sempre tem. Mas aí a gente vê que, então, não era tão amigo, né? Mas tudo bem. A nossa preocupação, eu penso, naquela época, Terezinha, era de conseguir propiciar a que qualquer contador, qualquer contadora pudesse ser candidato. E não... esses profissionais não precisariam se comprometer com um grupo político X ou Y, que devia ter a disputa mesmo, a democracia, era isso que a gente queria. A gente não queria brigar com ninguém, nunca a gente teve intenção de atacar a entidade, até porque o conselho é fantástico, o Conselho de Contabilidade, ele sempre... São mais ou menos 150 mil profissionais, né, no estado de São Paulo. Eu acredito que sim. Mais ou menos isso. Eu acredito que sim. Mas o conselho Muita gente. em si, os profissionais que lá trabalham, né, o pessoal do operacional, do conselho, eles fazem a diferença muito grande. A gente tem nomes, assim, relevantes lá, né, que nós conhecemos, que trabalham porque são contratados, porque são concursados, né? O pessoal que sempre levou o conselho também. Afora a política de cada um que ganhava a eleição e colocava a sua maneira de gerir o conselho. E a gente queria participar disso. E não queria que ninguém dissesse o que a gente tinha que fazer e onde a gente podia se candidatar ou não. Era mais ou menos isso a nossa intenção, né? A gente fala muito, né? Quando a gente é profissional, a gente tem vários conselhos, né? Você também participa da OAB, né? Sim. Tem outros conselhos. E muitos profissionais nem se interessam, né? Não participam, não cobram, porque a gente vai lá, paga as anuidades, mas fica fora dos interesses da entidade. E a gente queria contribuir com isso, né? Não bastava só pagar a anuidade, a gente queria participar, queria ver como é. A gente queria fazer a diferença. Isso, e hoje a gente sabe, o Conselho tem um trabalho sério, ele responde, né, para muitos órgãos, prestações de contas, enfim. Tribunal de Contas, ele fornece... auditorias. E a gente pode até destacar que o Conselho Regional de Contabilidade e até o Federal Nacional, eles oferecem muita ajuda profissional, oferecem educação continuada. Sim. E uma coisa que eu sinto que é o diferencial também, Marilene, é que a gente hoje no Brasil, a gente só tem 2 profissões que exigem uma prova de suficiência para saber se você está apto a executar a profissão. E é o direito e a contabilidade. É verdade. E isso eleva um pouco o valor da nossa profissão. Sim. Embora, já fica o recado aí, também você dá o seu, porque o pessoal está meio que fugindo da faculdade de contabilidade, achando que é uma profissão que vai acabar. O que você vê disso, Marilene? Eu acho que não acaba, não. Eu acho que a profissão da contabilidade, ela tem muitas ramificações. Sim. É muita coisa que você pode fazer sendo um profissional da contabilidade. E mais, o profissional de contabilidade, ele tem uma formação que ela é muito ampla. A gente passa por várias as matérias. Eu costumo dizer que
com a vivência que a gente tem, a gente é um pouco psicólogo, né? A gente entende. Tudo bem que eu sou advogada, mas normalmente o contador, o profissional da contabilidade, ele sabe de direito, porque ele tem que interpretar a lei para poder fazer a contabilidade, né? Ele tem que ter um pouco de psicologia para poder entender, sabe, as dores do cliente, porque não é só uma dor tributária. Quando você fala em sucessão, quando você fala numa empresa familiar, você abrange muito mais coisas. Então, eu penso assim, o jovem, ele poderia parar um pouquinho para conhecer o que é a profissão de contabilidade. Gente, não é efetivamente você trabalhar com documento velho, com papel. Números. Não tem nada a ver com matemática, né? É bem um universo mais abrangente, né? E eu penso assim, eu tive hoje uma conversa com um amigo, nós estávamos falando sobre empregabilidade, sobre os 50 a mais, né? O que fazem as pessoas que se aposentam, né? Como que nós vamos tratar o mercado de trabalho com o mais, né, os 60 a mais, os 50 a mais, e com o menos, né, com o jovem. A gente precisa achar um meio termo, a gente precisa reinventar todas as profissões. Só que, se você perceber, a contabilidade, por si só, ela já foi reinventada. A gente incentiva o empreendedorismo, a gente acompanha a empresa desde o nascimento, desde a ideia. A gente tem um pouco de marqueteiro, que a gente ajuda também. Quantas vezes a gente já criou nome, slogan para a empresa? Além da parte tributária, né, Marília? Além da parte tributária, que nosso da melhor país, decisão. Que está totalmente, agora principalmente, uma grande mudança aí com a reforma tributária, mas a gente vem sofrendo há muitos anos. É constante a mudança da legislação, que a gente tem que estar lá sempre se atualizando. E uma parte do nosso trabalho nada mais é para o governo. Sim. Então, a gente tem que saber que o contador, até pode ser que essa parte do governo, obrigações, cálculo de imposto, pode até ser que saia um pouco da mão do contador, mas a análise não. A melhor forma de tributação, não. O planejamento, não. Não, exatamente. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda que está dentro da nossa profissão. É verdade. Você tocou num ponto assim, que eu acho super interessante, que é a gente falar de toda essa reforma, essa reformulação do nosso país. Né? Ela não é de todo ruim. Não. Ela é trabalhosa. Sim. Eu acho que ela é trabalhosa. Porém, a profissão contábil, ela não vai morrer porque o governo está lançando lá as calculadoras no site dele, nada disso. Porque a contabilidade, ela vai além disso tudo, né? Nós temos uma inteligência muito acima de só fazer cálculo que a IA faz. Né? A gente está um pouco a mais disso. A gente tem um atendimento mais humanizado, mais personalizado. Então, eu acho que isso é super importante para que a gente possa incentivar as pessoas a irem para a contabilidade, né? Eu acho que você já fez um trabalho e faz, né? Um trabalho super bacana nisso, que é a mentoria, que você faz essa imersão para os adolescentes de conhecerem uma empresa de contabilidade, de verem que você pode ter sucesso, sim, sendo contador, que tem glamour em ser contador, né? Dá para ir para a Grécia, gente, dá para ir para os Estados Unidos. É só, como em todas as profissões, a gente realizar um bom trabalho, a gente ser pessoas honestas, comprometidas, que a gente chega lá. Então, venham com a gente para a contabilidade, por favor. E vai ter aquele contador que chama contador, né? Ou então aquela contabilidade feita automaticamente, feita pela IA, ou os cálculos de automatizada, mas vão ficar as pessoas do análise. Então, assim, eu, por exemplo, já sei que eu não vou pela quantidade, eu vou pela qualidade. Então, se eu gosto de ter uma empresa onde eu me relaciono com os clientes, onde eu conheço todos os meus clientes, onde eu aconselho meus clientes no que ele deve fazer, no que ele não deve fazer, provavelmente eu não vou ser esse nicho que vai atender aí com uma IA, sei lá, 1.000 clientes, 500 mil clientes, sei lá quantos clientes. Então, eu sempre tive esse perfil, esse foco de ter um número menor de clientes, mas com
com foco maior nos interesses e na necessidade dele. Que eu acho que quando você parte para tudo automatizado, tudo automatizado, ele perde um pouco isso. Ah, sim, com certeza. Eu acho super importante saber diferenciar quando eu preciso de uma coisa e quando eu preciso de outra. Certo. Porque, veja bem, se você vai constituir uma empresa, se você está começando como MEI, sabe, do patamar que você está, é a sua necessidade. Exato. Agora, nada como você começar pequeno, porque na maioria das vezes é o que resta, né? Eu comecei super pequena, comecei numa salinha minúscula, com a ajuda, eu conto isso, já contei até no outro podcast, né? Eu comecei com a ajuda dos contadores lá da minha cidade. Eu era muito jovem e aí eu fui fazer o trabalho de legalização, que hoje a gente fala legalização, e eles me deram serviço de legalização e me deram clientes, né? Então, os clientes que eram pequenos, que não interessavam aos escritórios que já estavam num outro patamar, eles me davam. E eu comecei assim. E aí eu fui evoluindo. Então, de repente, você abre um MEI, mas, pelo amor de Deus, gente, MEI não serve para fazer, criar um CNPJ para você conseguir o plano de saúde, pelo amor de Deus, tá? Porque, tá assim... tendo muito tá isso. demais, né? E aí, o que acontece, né? Acho que é muito bom a gente falar isso, né? Acontece que a Receita desenquadra você de MEI, e daí você precisa regularizar essa empresa e vira assim... E vira um monte de multa. Um monte de gasto que você não esperava ter, né? Exato. Então, tem que ter essa preocupação. Mas eu acho que tem campo para tudo. Você começa automatizado, mas você crescendo, você vai sentir que precisa desse atendimento que a Terezinha está falando, que é o atendimento da gente estar ali próximo, né? Eu gosto muito de citar o imposto de renda. No imposto de renda, o que acontece? A gente vai registrar saldo de 31 de dezembro, tudo que já foi, sabe? Tudo que já passou. E aí, eu não sei se você teve isso, mas ganho de capital. Eu tive uma leva, pessoas que venderam imóveis e não procuraram um profissional da contabilidade para fazer o ganho de capital. Ninguém falou que precisava, etc. e tal, tá lá, com baita de uma multa pelo atraso. Então, essa nossa profissão, a área contábil, ela serve e muito, ela colabora e muito para que a empresa cresça, para que o profissional cresça. A gente tem como planejar. Tributariamente, estudar o que é melhor. Então, tudo isso é muito importante. Tem campo para tudo. Mas vamos considerar que, para evoluir, você precisa evoluir em todas as áreas. Você precisa subir o patamar da sua necessidade do profissional que você contrata também, né? Exatamente, porque quando você deseja empreender, né, o contador, ele auxilia qualquer pessoa que deseja empreender. E hoje, eu acho assim que o mercado está exigindo muito disso. Sim. Que você empreenda o pequeno negócio e o médio negócio, o grande negócio. E o contador está ali, auxiliando em todas as etapas, desde a gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, e por aí vai. Então, acabou aquele mito que o contador vai ficar ali só fazendo aquilo ali. Realmente, o sistema vai fazer, a inteligência vai fazer, mas e o restante, né? E a gente saiu da política para vir para essa... É que a gente está falando dentro do nosso conselho, né, de contabilidade, que cuida dos profissionais. É exatamente o que eu queria pontuar. É assim, a gente não saiu, embora pareça que saiu de um assunto para outro, porque o que o conselho faz? O conselho, ele faz regulamenta, ele acompanha... E fiscaliza. E fiscaliza, para que os profissionais da contabilidade sejam pessoas que trabalham com transparência, com honestidade. Com conhecimento técnico. E, inclusive, né? A gente tem agora a pontuação. Acho que isso nem no direito tem. Porque não tem. Hoje, a única profissão que, além de exigir a prova de suficiência, ela exige a educação continuada. Então, você tem que fazer os 40 pontos para que você mantenha seu CRC ativo, para que você consiga desempenhar a profissão, assinar balanço, enfim. Você tem que fazer essa educação continuada. E ela oferece diversos cursos, palestras, eventos. Gratuitos para os contadores inscritos. E isso vai formando a pontuação. E ela fiscaliza isso
também no final de cada ano, mais rigorosa com os peritos e auditores. Sim. E com os contadores que assinam balanço de empresas acima de 100 milhões, mas também a obrigação para todos os profissionais. Então, isso eu já vejo que é um diferencial na profissão, Sim. porque a gente não vê isso em outra profissão. Então, por isso que eu gosto de citar assim, muita coisa a gente aprendeu também dentro do CRC, a dar valor profissional, a entender o que o CRC entrega, a mostrar para eles assim, olha, realmente, a gente tem costume até da política, né? Falando já um pouco, entrando nesse negócio da reforma, que a gente reclama muito, a gente escuta muita reclamação sobre imposto. O Brasil paga muito imposto, é só imposto que a gente paga, todo mundo roubando, não sei o que, tal. A gente escuta muito isso no dia a dia. Mas eu ainda tenho um outro discurso, e é como a gente fala do nosso conselho também. A gente tem costume de julgar, de falar muito, mas não vai lá conhecer, não vai lá ver e não segue também as culturas. Então, quando você vê, por exemplo, a legislação, se você for analisar, eu estava com uma visita agora da Alemanha, e eu conheço bastante coisa do Canadá, a nossa tributação não é assim tão das maiores do mundo. Todo lugar tem uma tributação alta. Não é anunciado, né? Não é anunciado. Ah, mas aí o governo dá o retorno, né? Ele dá o retorno na educação, dá o retorno na segurança, mas também lá não tem aquela facilidade de sonegação que tem aqui no Brasil. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla. Uhum. Então, a gente tem que se preparar muito, acho que para o futuro, para os nossos jovens, não sei, mas para mudar muita cultura disso também. Que a gente tenha a cultura, porque a gente tem essa cultura. Não, aqui o imposto é muito alto, então tem que sonegar. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que sonegar. Se eu sonego, o governo tem menos dinheiro. E aí entra um monte de gente lá que tributar acima. Daí ele começa a aumentar o tributo. Além de aumentar o tributo, começa a desviar alguns recursos. Só que a pessoa que desviou o recurso foi você que o elegeu, foi você que colocou. Na hora da gente fazer uma escolha de candidato, a gente acha que só tem 2 na vida. E a gente não também procura pessoas novas, mentes que estão aí com novos projetos. Não, vamos naquele que já estamos acostumados e aí não muda mesmo, né, Marilene? Exatamente. E eu acho que vai até no sentido do seguinte, né? Se você quer mudar, você precisa participar. Já dizia a nossa amiga Celina. Exatamente. Né? Celina sempre disse isso para a gente no nosso começo de políticas lá no CRC, né? E é uma verdade para a vida. Se você quer fazer a diferença, você precisa participar. Quando você diz entender, assim... né, Marilene? Como você dá palpite? Isso não serve, isso não é bom. Se você nem conhece. Nem conhece. E se o bom não se predispor a ser o candidato, a participar, a estar intervindo na política como candidato ou como parlamentar depois de eleito, quem é que vai fazer isso, né? Então, assim, se você abre espaço e vai lá tomar o poder nesse sentido, as pessoas de bom caráter, você já vai mudar alguma coisa, né? Então, eu sou idealista, eu vou sempre ser idealista nesse sentido. E não é sempre, né, Marilene? Voltando um pouco na nossa história, quando a gente fez a chapa de oposição, a gente não ganhou. E a gente nem Mas tinha... tivemos 45 mil votos nas 2 eleições. Isso no estado de São Paulo. Eu nunca vou deixar de pontuar essa quantidade de votos. Né? Além do que, na época, a gente não tinha essa facilidade de rede social. Não. E a gente não colocou dinheiro, porque a gente, sim, foi o mínimo do mínimo. Foi o mínimo do mínimo. Então, o estado de São Paulo é muito grande. Nós não fizemos, assim, essa total propaganda. O pessoal veio mais pela diferença mesmo, pela oposição. E embora, é óbvio, né, como eu disse, muitos eram nossos amigos, outros não, mas a gente mudou a história a partir dali. A gente não ganhou a eleição, mas a gente mudou muita coisa, não foi? Mudou muita coisa. Na política, a gente na forma de pensar. A gente mudou muita coisa. Eles começaram a admitir que eles não eram simplesmente os únicos. Sim. Sim, na verdade, deu uma visão de que é democrático, sim, que todo mundo pode se candidatar, cumprindo as regras, né, do conselho, o edital das eleições, você pode se candidatar, não é tão difícil assim, né? E hoje, com toda essa facilidade, Terezinha, até fico pensando assim, será que não vale a pena a gente voltar? Será que não vale a pena a gente concorrer? Porque eu amo essa disputa, entendeu? Não diga que eu não posso fazer. Eu posso, sim. Eu posso não ganhar, mas disputar eu posso sempre.
E acho que isso é muito importante. Até porque o fato de ter mais gente buscando, mais gente mostrando a possibilidade e a profissão, isso é saudável, isso pode despertar um monte de interesses dos jovens até, né? Exatamente. A gente precisa disso. Como que a gente vai trazer mais pessoas para a profissão? Como que a gente vai mostrar para eles esse lado bom? Então, essas entidades têm que trabalhar em cima disso. Eu tentei trabalhar muito isso lá dentro do CRC. Trabalhar dentro da educação, dentro do jovem, porque é ele que vai... fomentar e aumentar de novo nossa profissão. O futuro, a continuidade. A gente precisa dessa renovação. Isso era uma das plataformas que a gente defendia quando nós fomos candidatas, que era a renovação mesmo, né? Uhum. E todo mundo envelhece, isso é fato, né? Então, a gente precisa de ideias novas. A gente precisa dos exemplos, né? Mas, sim, dos exemplos do que equilíbrio, deram certo. Da base. E com essa base, a partir do momento que você tem o conhecimento, você vê como que é, aí você consegue fazer, nossa, mas se fizesse isso aqui seria melhor. Aí você tem a capacidade, vamos dizer assim, de ir mudando algumas coisas, sim, melhorando, é lógico. Sim. E até porque o jovem vem com uma outra mentalidade, né? A cultura o jovem, ele está no pós-moderno, né? Se você pensar bem, ele é múltiplo, né? Hoje a gente estava nessa conversa, eu e o meu amigo, que por um acaso é psicanalista, né? E a gente estava falando um exemplo típico da história, porque ele estava falando que eu sou uma pessoa inovadora. E aí ele me deu o exemplo do Zeca Pagodinho. Você imagina o Zeca Pagodinho cantando um funk? Não, mas você vê a Anitta cantando vários tipos de música, e eu não estou aqui discutindo o gosto musical de ninguém, nem o meu, entendeu? Eu só estou dizendo que, por conta da maneira dela ser, da sociedade em que ela está inserida, da idade dela mesmo, né? Ela vive um mundo musical de uma forma diferente. De um Zeca Pagodinho. Alguém está errado nisso? Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que, assim, quanto mais a gente tiver a possibilidade de inserir o pós-moderno, o jovem, o diferente dentro da entidade, para que ele possa contribuir com as ideias, com a forma, com o que é a sociedade hoje, como que o mundo se transformou, e se transformou muito, né? Sim. Vai ser ótimo, sabe? Vai trazer a profissão para um outro nível. Uhum. E a gente precisa disso, tanto na advocacia, quanto na contabilidade, entre outras, na administração, entendeu? A gente precisa desse equilíbrio entre o mais experiente e o inexperiente, entendeu? Uhum. É uma ideia louca, às vezes ela é fantástica, né? É só ter o equilíbrio e a sensatez de quem tem experiência e juntar as duas coisas. Eu acho que isso seria o mundo ideal. O mundo ideal. O mundo ideal. Mas nem sempre o que é o ideal é o real. É o real. A gente sabe disso. A gente tem o mundo ideal e o mundo real. Então, a gente vai trabalhando para que a gente consiga mudar algumas consciências, né, das pessoas, dos Sim. jovens, para que eles consigam entender melhor o que significa cada profissão. Eu, né, voltando um pouquinho também, quando eu escolhi a contabilidade, foi por acaso, sem conhecer. Eu queria fazer jornalismo, não era possível na época, por várias questões, fui fazer contabilidade também, só que eu tive uma orientação na época, né? A gente tinha muitos mentores, e a gente nem chamava de mentores, mas nossos professores, nossos pais, muitos tios, amigos, eram mentores nossos. Nem precisava pagar tanto que a gente paga hoje, mas a gente tinha. Cá entre nós, né? E uma orientação que eu tive de uma professora foi essa, falei assim, olha, faça contabilidade, porque só que seja diferente. E você pode chegar onde você quiser. E eu vi essa oportunidade, deixei de lado o jornalismo. Hoje eu estou meio jornalista aqui, né, gente? Eu estou realizando algumas coisas. Mas eu mergulhei a fundo na profissão contábil, comecei lá no quintal de casa, alugando um computador, alugando uma linha telefônica, naquela época era assim. E assim a gente foi crescendo. E hoje a gente vê que as oportunidades continuam aí. Sim. Agora, quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto? As pessoas, a gente, numa fase, na nossa geração, né, Marilene, a gente ajudava demais nossos pais. Nós éramos, assim, obedecia a eles com o olhar. É verdade. Não era assim? Verdade. E hoje, a gente faz tudo pelos nossos filhos. Né? Tem muitos pais aí que os filhos mal respeitam
e o pai ainda está ali fazendo tudo pelo filho. Então, a gente ficou ali no meio do caminho, né? Ninguém fez nada por nós e agora nós temos que fazer por eles. Não foi isso? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso, é verdade. Mas, então, a gente tem que fazer o quê? Aproveitar esse meio aqui que a gente está e deixar essas orientações, deixar esses legados, deixar esses registros, quer seja através de podcast, quer seja através de um livro, de ensinamentos, de palestras, enfim. A gente tem hoje esse meio de comunicação que a gente pode deixar tudo isso para eles. Sim. Mas, voltando de novo, só para a gente concluir aqui a história do CRC, a gente tanto fez essa história que o mundo mudou, os profissionais começaram a se interessar mais. E hoje a gente já, para quem não sabe, a gente já tem uma chapa de oposição junto lá na gestão do conselho. Sim, sim. Hoje está mesclado, né? Hoje está mesclado. Porque lá é 1/3 e 2/3, então a gente tem uma galera que é a galera da situação e outra que veio como oposição, né? Então, eu acho saudável. E acho saudável, a gente tem contato com os dois lados. Sim, sim. Temos bons amigos nos dois lados. Dos dois lados. E a gente vê realmente que não tem o certo e o errado, mas o importante é ter realmente oposição. Eu acho assim, quando você trabalha sem ninguém questionar nada do que você fala, tudo que você fala tem Existe que ser uma acomodação, aquilo. né? Existe uma acomodação. Isso é normal do ser humano. Não tem ninguém me contestando. Vou fazer do jeito a evolução, ela diminui o ritmo. Se você não tem a contestação, se você não tem uma cobrança, vamos dizer assim, né? E uma coisa assim que eu acho super importante a gente falar, né? Eu sempre falo isso, eu também sou diretora regional do CIESP Jacareí, né? E eu sempre falo isso porque aprendi nessa minha vida política, né? Não partidária, classista, que, assim, uma entidade... CRC, OAB, qualquer CIESP, qualquer entidade, ela é feita de pessoas, ela é feita por pessoas. Então, você não entra numa entidade, você não vai trabalhar numa entidade querendo que ela te traga alguma coisa. Em troca, né? O conceito tem que ser o que você está levando para ela. É essa a diferença que tem, sabe? Assim, já dizia um político americano lá, né? Não é o que o país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo país, né? Nas entidades são assim, uma associação, o nome já diz, é uma junção de pessoas com um objetivo comum. A gente trabalha para a entidade. Por isso que nesses trabalhos nós não tem remuneração, né? É dativo, a gente não recebe nada, a gente vai lá para dar um pouco daquilo que a gente já recebeu da vida, da profissão, de que outros já fizeram por nós, né? Então, essa é a essência das entidades, que eu acho que o jovem também precisa saber, precisa entender, né? Precisa entender, participar, né? Tem uma comissão jovem também. Tem. Mas a gente vê que tem pouco interesse, realmente. Então, assim, por um lado, eles que não têm interesse, por outro, também a entidade tem que trabalhar forte em cima disso. Em cima disso, despertando um interesse. Mas ela segue firme lá. Nós temos essa história. Já tivemos convites para voltar dos dois lados. Vamos pensar? Dos dois lados também, né, Marilene? E a gente pode criar o terceiro lado. Ainda pode criar o terceiro lado. Mas, voltando para isso, hoje, né, a gente já com 64 mais, eu com 33 anos de empresa, Marilene também, né? Tem 66, indo para os 67 já. Já com um bom ano de empresa. Eu estou buscando um pouco outros ideais, tanto é que vem aí o Taubaté Conecta, que foi a forma com que eu cresci, eu valorizei muito as conexões, tanto é que estamos sentados aqui hoje. Essas conexões e esses eventos que a gente participou, toda essa trajetória nossa foi a oportunidade que nós fomos buscar. Foi a oportunidade criadas por nós. E hoje eu vejo, porque eu vou muito para São Paulo, faço eventos para lá e tal, mas eu vejo que é uma dificuldade de muita gente poder ficar 2 dias fora, ter condições de pagar as despesas da viagem e tal. Então, aí já veio aquela ideia minha. Bom, então eu vou trazer esse evento aqui para Taubaté, que é onde as pessoas vão poder participar e entender um pouco do que são os eventos, de uma forma rápida, prática, e conhecer outras pessoas e fazer todo esse network, essa conexão. Porque, assim, foi muito importante essa conexão. O que você fala um pouco para as pessoas aí da importância da conexão e do network, de estar presente nos lugares. Porque se você
ficar sentadinha lá dentro do seu escritório, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, quer que seja, quem vai te conhecer? Quem vai saber? Você pode ser uma ótima profissional, mas quem vai saber? Então, é exatamente isso. Eu acho que os eventos, eles propiciam justamente isso, é a conexão. É você poder trocar figurinha, né? Vamos chamar assim, você trocar a figurinha. Quando você vai num evento grande em São Paulo, você conhece gente do Brasil inteiro, sabe? Você troca figurinha com outros profissionais. Você fala dos seus problemas, mas escuta outros. Fora a questão de que nos eventos a gente vê muita tecnologia, a gente acompanha... E é presencial, né, Marilene? Você conhece a pessoa, não adianta você falar assim, mas eu vou entrar num grupo lá, online. Não, é diferente. Totalmente diferente. É totalmente. Eu não descarto as possibilidades do virtual, eu acho que isso é importante, facilita, economiza. É muito bom também. Porém, o olho no olho, o contato físico, né? Aproxima muito mais, sem dúvida. É muito mais gostoso você sentar para tomar um café do que você tomar o seu café numa tela de computador com o outro tomando café lá. A gente faz até charutada nisso, hein, Terezinha? Um aqui e o outro lá. Mas o importante, é muito mais importante, para mim, no meu conceito, você estar no presencial, que está cada vez mais difícil. E eu acho que essa sua ideia do Taubaté Conecta, que eu participei, eu assisti, né? Eu acompanhei a formatação sua e aí assisti, né? Vim no dia, Participou, né? Do evento todo. Do evento todo. Eu achei, assim, super interessante. Vi pessoas ali que faziam tempão. Eu reencontrei pessoas naquele evento que faziam tempão que reconectou, né, Dani? Não foi nem conectou, reconectei. Fora que conheci pessoas também, né? Você... Foi super coincidência, assim, e a gente tem muitas dessas coincidências na vida, né? Encontrei um rapaz, que acho que é de Campos do Jordão, que eu tinha feito um curso com ele lá no PIT de São José, entendeu? A gente se olhou assim, falou, mas eu conheço você do curso e tal. E conversamos, trocamos contato para poder depois se aproximar, comercialmente, né, vender os nossos produtos e serviços um para o outro. Então, assim, é essencial esse contato. E a ideia de trazer isso para o interior, de você propiciar para as pessoas que não têm a condição, para quem está começando, para quem não tem tempo, para quem não tem possibilidade de ir até os grandes centros, isso é sensacional, sabe? Assim, e depois que a pessoa toma gosto, que ela conhece, ela vai buscar aquilo que mais faz sentido para ela, né? Sim. Que precisa fazer sentido para cada um de nós, né? Mas o nosso começo foi bem isso. Assim. Foi. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um evento lá em Jacareí, eu tinha ido num evento, tinha assistido um evento, e aí eu tive a ideia de fazer o fórum, que foi um fórum que a Marlene, do CRC, me ajudou, né, na formatação. O CRC trouxe profissionais para palestrar, o sindicato, a SECOM, todo mundo colaborou comigo. Foi um dos primeiros eventos que nós tivemos lá em Jacareí, se não o primeiro. Nós fizemos num hotel, tinha gente do Vale do Paraíba todo, sabe? Foi muito legal. Foi muito bacana. Isso despertou em muita gente esse interesse pelas entidades, por participar, por fazer essa conexão. Então, assim, eu só tenho que te dizer que você está de parabéns pela ideia e te desejar todo o sucesso do mundo nesse próximo que a gente tem aí em outubro. Que, se Deus quiser, estarei presente. As inscrições já estão abertas, hein? Você vai estar presente, lógico. E vai ter nossas redes sociais aqui também, se vocês quiserem seguir, perguntar sobre o CRC, perguntar sobre coisas que a gente pode fazer, ajudar a fazer eventos. A gente está aí pronta para ajudar em qualquer circunstância aí que vocês precisarem. E, para finalizar, já estamos indo aí para o nosso finalmente. Agora, né? Depois dessa trajetória toda, muitas viagens, todos esses anos de profissão. E agora? O que pretendemos fazer? Não é mais terceira idade, é quarta idade? Não sei. Não, agora agora é qual idade? Não, agora você fala 60 mais, 70 mais. 70 agora, mais. Assim. Mas a gente já sabe, né, que a gente teve toda essa trajetória de vida, mas que agora a gente começa já a partir para... como podemos chamar? Mas, assim, eu acho... Estava comentando isso hoje com as meninas. A gente constrói nossa vida
para que a gente chegue na velhice e não dependa de ninguém. Não dependa dos filhos, porque filhos não dá para depender deles. A gente tem que se... Eles têm vida própria, Eles têm né? vida própria. A gente nem quer dar esse incômodo para eles. Então, a gente se preparou, e acho que tanto eu como você, hoje, a gente tem uma base sólida financeira, que a gente não precisa depender de aposentadoria, porque quem fala, eu quero me aposentar, não existe isso. E não vai existir para as pessoas que têm essa visão que a gente tem. O que eu vejo, falando um pouco de mim, já passando daqui a pouco para você, mas é assim, hoje eu tenho uma estabilidade financeira onde eu posso agora fazer as coisas que eu gosto. Sem pensar, nossa, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que fazer isso, pagar o plano médico meu, tenho que ter dinheiro para pagar o meu, só o meu, graças a Deus, meu do meu marido. Mas eu tenho conquistar essa independência financeira. Quando a gente chega nessa idade com essa independência conquistada, a gente vive melhor, aproveita melhor, que é também já um tema do meu livro, sabe, Marilene? Estou aí com o meu livro no forno, falando sobre isso, falando sobre a importância de envelhecer bem e de poder usar salto alto, fazer maquiagem e fazer tudo que a gente tem direito. Nós não somos, não passamos da idade para ficar só cuidando de neto e fazendo crochê. Né? Essa fase também já passou. Então, assim, a gente precisa, depois dessa fase, de toda essa trajetória que a gente tem de sucesso, de conquistas, de fazer só exatamente o que a gente gosta de fazer. Sem pensar em retorno, sem pensar, mas eu tenho que fazer nesse dia, nesse horário, desse jeito. Não, é o que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. São escolhas diferentes, né? E isso não quer dizer que não está relacionado a trabalhos. Então, já fica aí o questionamento para você. O que você pretende? Quais são os seus planos agora para essa fase, vamos dizer assim, da sua vida? O próximo passo, né? Vamos dizer assim, o próximo passo, né? Então, Terezinha, eu sou uma pessoa que não me enquadra nos padrões mesmo, sabe? Assim, eu nunca vou me acomodar de ter que seguir regras. Eu sempre fui uma contestadora. E não é agora que eu estou na flor da idade, que eu posso querer o que eu quiser, né? Que eu tenho autonomia financeira para fazer as minhas escolhas, que eu vou me moldar a qualquer outra coisa. Eu estou investindo num novo negócio, entendeu? Eu quero... Olha o exemplo, gente. Olha só que lindo. Nessa idade, iniciando o empreendedorismo, começando um novo negócio, um desejo que você sempre teve. Sim, na verdade, nem foi um desejo que eu sempre tive, não. Eu sempre achei que eu ficaria sempre nessa questão de ter as empresas voltadas aos serviços contábeis, né? Que eu ainda estou sócia de uma empresa, então eu tenho uma empresa de contabilidade, né? A parte jurídica, que eu gosto tanto, que eu amo, o direito também, né? E de repente, assim, eu vou investir em fazer uma coisa que eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer sozinha, não vou estar me juntando a outras pessoas no momento, né? Mas a ideia é minha. E não que eu não estou com uma equipe por trás, né? Porque tem uma equipe... Não, a gente sempre tem que ter o suporte, isso é normal. Mas eu vou investir, vou empreender, vou fazer um novo empreendimento meu, para mim, entendeu? Para começar de novo. Olha só, aí quem fala assim, nossa, mas eu já estou velha para isso, mas começar agora está muito tarde, olha só. Eu estou começando algo novo, que é trabalhar nesses eventos, nessas conexões, e a Marilene aí também surgindo com um novo negócio. E não é por isso que a gente vai deixar de dar todo o apoio às nossas coisas antigas. Não precisa parar com um para começar outro. Não vai parar, a gente vai trazer todo o nosso conhecimento para esse negócio, vai preparar para que ele continue, independente da gente. Independente da gente. Que ele seja autônomo, né? Consiga dar essa continuidade. Mas que agora a gente também pode fazer um pouco mais dos nossos desejos. A gente se cerca de pessoas boas, né? Durante a vida,
a gente vai aprendendo isso, que a gente pode delegar, que a gente pode ir passando aquilo que já está consolidado, como são as nossas empresas, a gente pode ir dedicando tempo a fazer outras coisas dentro daquilo que você falou, coisas que surpreende até a gente mesmo, coisas que a gente gosta, que às vezes nem sabia que gostava, mas a gente pode investir nisso e investir na gente, investir sempre em ser feliz, né? O que a vida nos ensina, para mim, Terezinha, é exatamente isso, que a felicidade foi uma questão divina em que Deus não fez nenhuma desigualdade. Ele deu a possibilidade para todos. A felicidade é alguma coisa que você encontra em você. É em você. Então, porque não é a quantidade, porque não precisa é o dinheiro, de muito para ser feliz. Não é nada disso que outro faz. Não, precisa estar em paz para ser feliz. E aí, quando você tem essa conexão com Deus, quando você está entendendo os propósitos dele na sua vida, você enxerga muito bem isso. Enxerga. Eu tive esses encontros com Deus, tenho várias vezes, essa intimidade que eu tenho com Ele me ajuda em várias situações, me orienta muito bem. E é onde eu busco todo o meu reforço também. Marilene, olha só, já passou o tempo. E não acabou os assuntos ainda. E não acabou os assuntos, vocês não viram nada quando a gente pega para conversar dias de conversa. Mas agora eu queria que você deixasse aí, se despedisse, deixasse aí um alô para a galera, para o pessoal que assistiu a gente. E partimos aí para o nosso final. Tá certo. Eu vou agradecer muito, né, o convite que você me fez de eu estar aqui com você hoje, da gente poder conversar do nosso jeito, mostrando para todos como que os nossos papos, né, porque é disso para frente, né, Terezinha? E a mensagem que eu deixo é exatamente disso que eu falei, assim, usando o gancho da vida nos ensina, né? Nós estamos na vida sempre para aprender. Eu tenho uma história que eu ouvi do Luiz Furlan, que era o dono daqueles frigoríficos lá, que ele me contou essa história há muitos e muitos anos atrás, e assim, é um aprendizado que eu não perdi, né? Porque a gente fala, a vida nos ensina, a morte também. Ele contou uma história de que num sítiozinho bem retirado, onde não tinha energia elétrica, tinha um senhor que estava lá nos seus últimos momentos, né? E aí não tinha a vela para fazer a oração, né? Que é costume, religioso até, né? E aí alguém pegou um tição, que para quem não sabe é o pedacinho do carvão com a brasinha na ponta, e colocou na mão lá do senhorzinho, né? E aí ele abriu o olhinho e falou, nossa, morrendo e aprendendo. Que ele nunca tinha visto daquela forma. Então, assim, o que a gente aprende da vida, a gente vai aprender sempre. É só o olhar que a gente tem para a vida que vai fazer com que a gente aprenda ou não. É isso. Obrigada, Terezinha. Obrigada a você, Marilene. Realmente, a vida é uma escola. A gente aprende todos os dias. E agradecendo por aprender todos os dias, porque se a gente aprende é porque nós estamos aqui vivos ainda, com a oportunidade de conviver com mais pessoas, de deixar mais coisas, porque eu falo assim, hoje eu comentei, um jovem, ele pode ou não chegar na nossa idade, mas nós já chegamos. Então, a gente tem muito para falar, porque a gente já passou por muita coisa. Então, assim, acredite nisso, escutem os mais velhos, não perca oportunidades de escutar mais seus pais, as pessoas que têm muita experiência de vida, que têm muita coisa para ensinar. Então, muito obrigado pela participação, pela audiência, e a gente continua aí com os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.